Pleno. Na última legislatura ele ficou devendo grande expediente até homenagem dele. Obrigado, colega vereadora Andressa. Na sequência, quando a senhora quiser, eu lhe passo de novo. Bom, colegas vereadores, vereadoras, o tema que eu venho tratar aqui é mais um dia sobre a saúde. E aqui eu não venho tratar o tema de saúde enquanto somente presidente da Comissão da Saúde. Eu venho tratar enquanto vereador, fiscalizador, a qual eu fui eleito no meu 4º mandato, presidente da Comissão da Saúde por vários anos. Busco conhecimento, participar de eventos, congressos, formações, formação acadêmica. Então, quando eu falo, eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar, e principalmente porque eu escuto a população, escuto os trabalhadores da área da saúde, lá da UBS até os diretores dos hospitais. Ontem, numa reunião que nós tivemos, o vereador Daniel Santos, da base, e a qual eu parabenizo o senhor pela forma que o senhor vem conduzindo a base aqui na Câmara. Mas, ontem na reunião, alguns colegas vereadores chegaram e disseram assim: vereador Rafael, por que o senhor entrou mudo e saiu calado da reunião? Bom, e não é de costume eu fazer isso. Eu me manifesto. Só que quando a gente tenta falar e não é escutado, a gente silencia. E aí, colegas, eu, ao invés de somar estatística também aqui em números, eu prefiro ficar quieto e me manifestar num lugar oportuno. Eu não vou fazer terapia de uma coisa que eu posso vir aqui na tribuna e falar. Eu não vou gastar dinheiro em terapia, então, numa situação que me prejudicou. Desde quinta-feira, colegas vereadores, eu não durmo direito, eu não consigo me alimentar direito, eu estou com a minha saúde mental realmente abalada pelo aquilo que eu tive que ouvir na quinta-feira, tá? Porque se tem coisa que eu faço nos meus 4 mandatos de vereador, do primeiro dia vereador Eloy Frisso até hoje, é tratar com seriedade todas as pautas que eu trago aqui para a Câmara de Vereadores. Eu jamais vou dar uma de fofoqueiro do que acontece em reuniões de base às quais eu participo. Mas agora eu vou falar realmente do que aconteceu comigo, e eu vou falar porque eu não vou gastar em terapia, eu vou falar porque é um tema público, é um tema meu, tema de Caxias do Sul. E aí, debruçado a um pedido de informações que chegou que a Comissão de Saúde fez, assinado pelo vereador Juliano Valim, pela vereadora Estela, pelo vereador Capitão Ramon e pela vereadora Andressa. 320 páginas. Eu fiquei até às 3 da manhã lendo página por página, rascunhando, fazendo números, e depois a gente vai poder ampliar um pouco mais esse pedido de informações que chegou. E eu fiz também aqui umas tabelinhas para a gente poder entender melhor alguns números sobre a questão da saúde aqui em Caxias, a gente poder entender alguns dados a mais. Mas, colegas, vereadores e comunidade, quando eu falo que eu trato meu mandato com seriedade, na reunião de semana passada, da quinta-feira, a qual o vereador Daniel Santos muito bem solicitou e conduziu essa reunião conosco, chamou os vereadores da base, mais a Secretaria da Saúde, logo de manhã, eu tinha feito uma fala aqui para os vereadores que estavam presentes sobre a questão da saúde. Eu estava numa reunião, uma visita com a secretária Marta Fattori, a qual tem feito um ótimo trabalho, e sempre que possível a gente realiza agenda nas escolas. E a gente estava em três escolas, de educação infantil e de ensino fundamental. E essa reunião foi marcada para as 4h da tarde. Então, eu cheguei atrasado, às 4h20. Quando eu cheguei, eu vi o secretário da Saúde, o senhor Geraldo, debochando de uma fala que eu fiz aqui na sessão logo de manhã, dizendo o seguinte: é muito fácil ficarem falando que botar uma caixinha térmica, uma caixinha de isopor. Não é bem assim botar uma caixinha de isopor e sair andando aí pela cidade vacinando as pessoas. Na frente de mercado, vacinando. Não é bem assim. Falar com padre, falar com pastor. Acho que é muito fácil fazer.
e outros deboches que não vêm ao ponto aqui. Bom, vereador Frisso, eu volto à questão da pandemia. Quando vocês, o senhor e o prefeito Cassina, fecharam a Plácido de Castro e teve vacinação. Como tiveram vacinações das empresas, nos pavilhões da Festa da Uva, conversaram com o Cimex e foi vacinado Caxias. Uma ampla campanha de vacinação, porque tinha divulgação. Nós estamos vacinando os vereadores, servidores aqui na Câmara agora. Né? Então, quer dizer que essas vacinas aqui são placebo, que estão sendo vacinadas, aplicadas aqui? Mas, colegas vereadores, eu faço o meu mandato com seriedade. E agora, pasmem, colegas vereadores e comunidade de Caxias. Eu vou trazer a pauta aqui, vereador Friso, porque todo mundo escutou que ele estava lá presente e todos escutaram. Na visita, vereadora Estela, a senhora estava representada pela sua assessora, mas estava aqui o vereador Ramon, o senhor não estava na reunião da base, nem a vereadora Andressa, mas eu citei o nome de vocês. É mentira ou verdade que desde o primeiro dia que o Geraldo assumiu a Secretaria de Saúde, ele nunca visitou as UPAs e o diretor da UPA cobrou a visita dele? Aliás, a UPA é embaixo, ele trabalha em cima, a Secretaria de Saúde é em cima, é só descer o elevador. Como ele também não visitou a UPA Zona Norte. É mentira ou verdade, vereador Capitão Ramon, a vereadora Andressa, sua assessoria, vereador Juliano Valim, que estava lá presente, vereadora Estela. O secretário nunca pisou os pés na secretaria, nas UPAs de Caxias do Sul, em 6 meses de trabalho. Aí eu cobrei ele na reunião, porque ele veio querer, vereador Bortolo, o senhor estava presente também, veio querer me intimidar na reunião. Né? Aí eu cobrei ele, disse assim, por que o senhor nunca foi na UPA? Sabe qual que foi a resposta do secretário? E aí tem os vereadores aqui que podem me cobrar e dizer se eu estou mentindo isso. É que eu não tenho tempo para ir. Como é que eu vou ir nas UPAs se eu não tenho tempo? Muitas vezes eu não consigo nem almoçar. Verdade, vereador Caleb? Seu assessor estava, ele falou, porque eu não tenho tempo, como é que eu vou ir? É surreal, vereadora Rose. Aí, vereadoras e vereadores, o que eu mais fiz em 6 meses foi visitar UBSs. Eu acho que eu visitei quase todas as UBSs em 6 meses, como eu faço em todos os meus mandatos, e visitar as UPAs, bom, nem sei quantas vezes eu já visitei as UPAs. Aí eu pedindo para o pessoal das UPAs, foram na sexta? Não foram. Foram no sábado? Não foram. Foram no domingo? Não foram. Aí ontem, antes da reunião da base, eles foram lá tirar foto para dizer que foram visitar as UPAs. Né? Aí o secretário disse que não consegue nem almoçar, por isso que ele não vai visitar as UPAs e as UBSs. E sabe o que ele disse para emendar um pouquinho a mais? Para emendar um pouquinho a mais. Vereadores, então não marquem mais agendas comigo, eu não posso mais agendar vocês, eu não vou receber vocês e não me liguem mais. O senhor estava, vereador Edson, e outros vereadores estavam. E eu quero que me diga que isso é mentira que eu estou falando. Tá? Eu peço, presidente, para renunciar ao meu mandato. Eu renuncio o meu mandato aqui agora. Isso é mentira que eu estou falando. Desmarquem as agendas, não liguem mais para mim e não me convidem mais para visitar aqui na Secretaria de Saúde, porque daí agora eu só vou ficar visitando o BS e visitando as UPAs. Sabe, colegas, eu quero parabenizar o Weber, que estava aqui até agora, a Marta Fattori, o João Ex, que todos os secretários, todas as vezes que eu chamo, eles vão, o Lucas Suzin, todas as vezes, Bressan, todas as vezes que eu chamo eles estão disponíveis para nos atender e visitar a cidade. Tá? Para nos receber. Agora o secretário da Saúde, as pessoas morrendo nas UPAs. Como eu relatei aqui, qualquer um pode ir lá ver. A gente viu pessoalmente. Pessoas nas poltronas, 5 dias sem um acompanhante do lado. Pessoas amarradas para não tirar suas sondas. Tendo que se deslocar macas para as pessoas ficarem ali 5 dias numa cadeirinha de plástico. O secretário não conhecia as UPAs da cidade, e ele falou isso, a vereadora Marisol também estava lá. Ouviu, a senhora estava lá. E aí, colegas vereadores, sabe o que eu disse para o secretário? Eu disse, secretário, para que foi criado o cargo de secretário adjunto? Não é para o secretário sair do ar-condicionado, do cafezinho e visitar as UPAs?
Então, ontem, acho que ele fez o trabalhinho de casa e foi conhecer a UPA Central. Pelo que eu vi, era a foto da UPA Central, não era a UPA da Zona Norte. Fizeram uma reunião, tiraram umas fotos, postaram nas redes sociais. Agora o secretário tem que conhecer as UBSs aí também. Mas, colegas vereadores e vereadoras, o que eu quero trazer... Segue em declaração? Sigo em declaração. Declaração de líder segue da tribuna, vereador Rafael Bueno, bancada do PDT. Esse desabafo que eu fiz, colegas vereadores e comunidade, é para abordar um tema principal, que é a questão dos números que a gente observa aqui num pedido de informações que a gente fez. Eu só vou deixar aqui. Alguns dados, né, que assustam a gente, e aqui tem a tabelinha, depois, se alguém quiser, eu posso tirar xerox aqui e passar para os gabinetes dos vereadores, das vereadoras. Tem o pedido de 310 páginas, eu posso também entregar para os vereadores. Além de ler todos esses pedidos, eu fiz cálculo, recalculei. Eu sou professor de História, Sociologia e Geografia. Mas uma boa calculadora do celular me ajudou a fazer os cálculos. E eu calculei, recalculei dados e números. Vamos lá, colegas vereadores, vereador Iago. Hoje, em Caxias do Sul, nós temos pessoas aguardando consultas. O total de pessoas aguardando consultas... Hoje, em Caxias do Sul, nós temos 69.634 pacientes aguardando algum tipo de consultas com especialistas. O que me chama a atenção é que desses especialistas, nós temos pessoas aguardando, por exemplo, consulta com ginecologia. Desde 2019, nós temos 1.264 mulheres. Vereadoras aqui, mulheres. Você sabe o que é uma consulta com ginecologia? Se está sentindo uma dor na mama, se está sentindo algum problema. 1.264 desde 2019, aguardando. Consulta em proctologia, principalmente as pessoas mais idosas que precisam. 4.329 desde 2021. Consultas, e aqui eu falo com neurologia infantil. Desde 2022, tem crianças esperando. 2.271 pessoas aguardando. Psicoterapia infantil, 1.348. Psiquiatria infantil, 460. Mas somando-se a isso, colegas vereadores, não é só dados que a gente fala quando é a questão da criança. Os colegas vereadores aqui, que são professores também... Uma parte, vereador. Sabe a questão da infância, que é a principal fase de uma criança. A educação infantil, crianças que precisam de um psicólogo, de um psiquiatra no neuro, o retardo que vai ter no desenvolvimento dessa criança, na leitura, na escrita, no desenvolvimento social dessas crianças, nos bullying que elas sofrem dentro do período que elas estão no ambiente escolar por não saber ler, escrever, o desenvolvimento como outras crianças. Então, colegas vereadores, hoje só na saúde mental no município de Caxias do Sul, relacionada a crianças, nós temos 4.077 crianças aguardando consultas com neuro, psicoterapia ou psiquiatra. Isso na área da saúde mental. Se a gente somar crianças e adultos, nós temos 8.602 pessoas aguardando algum tipo de consultas de saúde mental entre crianças e adultos. Então, consultas, nós temos 69.634. Isso aqui são dados que a própria Secretaria da Saúde nos forneceu. Quando a gente fala sobre exames, nós temos 30.971 pessoas aguardando algum tipo de exames. Só de ressonância magnética, nós temos 6.652 pessoas. Somados em ressonância magnética com anestesia, 758. Então, nós temos pessoas aguardando, por exemplo, uma ecodoppler, 3.066. Uma tomografia, 1.536. Uma retinografia, 1.196. Aqui, desses 30.971 exames que eu estou falando, não é um exame de colesterol, de diabetes, um hemograma. São exames que precisam, né, uma avaliação especializada da saúde do paciente. Mas quando a gente passa para cirurgias, nós temos aqui dados que a gente observa nessa tabela aqui, mas
eu quero passar para vocês aqui, está mais destacado. Nós temos 7.291 pessoas aguardando algum tipo de cirurgias. Todos esses procedimentos, vocês se recordam que os pacientes tinham que entrar em contato com o DACRE e dizer, olha, eu estou aguardando o procedimento, eu estou na lista de espera. Então, isso daqui foi feito um recenseamento dos pacientes e, a partir disso, vieram esses dados aqui para nós, através do pedido de informações. 7.291 pessoas. Por exemplo, nós temos pacientes aguardando uma neurocirurgia desde 2019. Nós temos pacientes aguardando uma cirurgia torácica desde 2016. Uma cirurgia cardíaca desde 2020. Uma cirurgia proctológica desde 2019. Uma cirurgia traumatológica, nós temos de 2016 pessoas aguardando. Imagina que uma cirurgia de traumatologia, nós temos 2.098 pessoas aguardando cirurgia de traumato-ortopedia. Gente, esses dados aqui que eu falo, se a gente somar todos esses dados alarmantes, são pessoas que estão afastadas do seu local de trabalho, colegas vereadores. Pessoas que estão deixando de gerar renda para a sua família. Ou muitas que estão sendo obrigadas a trabalhar mesmo com dor e gastando parte do seu dinheiro, do seu salário, para custear medicamentos, para mesmo assim trabalhar, para não deixar faltar o pão na sua família, tendo que comprar medicamentos. Então, colegas, esses dados aqui que eu falo, eu não sei se o secretário da Saúde não conhece a dor da população, ou se ele está muito ocupado realmente, porque ele mesmo disse que não consegue nem almoçar. Imagina visitar as UBSs e visitar as UPAs da nossa cidade. Né, que é só, ele passa todo dia na frente da UPA para entrar. E não conseguia conhecer. Primeiro, sua parte, vereadora Andressa. Vereador Rafael Bueno, gostaria de lhe apoiar nessa sua revolta trazida à tribuna novamente por essa pauta tão importante para a nossa cidade. O senhor traz vários dados, informações e percepções sobre a política de saúde. Percebi que nos últimos dias a Secretaria da Saúde lançou uma proposta de multirão, também agora informaram a ampliação de alguns horários nas UBS para vacinação, então percebo que algumas das nossas pressões começaram a surtir efeito na tentativa de demonstrar algum tipo de trabalho diferente. Mas está muito aquém daquilo que a nossa cidade precisa. Portanto, essa pressão, levantar essas pautas, trazer essas informações é importantíssimo, porque atitudes precisam ser tomadas e a gente não vê, de fato, movimentos da Secretaria para resolver os problemas da nossa cidade. Então, todas as suas indignações têm o meu apoio e conte comigo para que a gente possa lutar para isso na Comissão de Saúde. Obrigado, vereadora Estela. Todos esses dados aqui que eu falei, a vereadora Andressa Marques, todos esses dados que eu falei aqui, são dados que muitas vezes a pessoa, quando ela peregrina lá da UBS, tentando uma consulta às 5 horas da manhã, embaixo de chuva, daí não tem médico, né? Até ela conseguir ir para o CES, conseguir ou para o ambulatório da UX, tentar, ou no Cléria Manfro, tentar suas consultas, até realizar a cirurgia, muitas vezes a gravidade do problema aumentou. E, junto com isso, aumentou o custeio para melhorar a saúde dessa pessoa. Muitas vezes, um problema ortopédico que era do joelho começou a atacar a coluna porque a pessoa não tinha mais condições de caminhar. Muitas vezes, também, com as comorbidades que as pessoas têm, se ela precisa de uma cirurgia ocular, se ela tem diabetes, o exame, e a cirurgia demorou, o exame venceu. Tem que realizar tudo de novo. Agora, colegas, nós temos possibilidade de ter médicos. Teve o edital do programa Mais Médicos em março. Sabe quantos a prefeitura solicitou médicos? Pesquisem. Nenhum médico. Caxias do Sul não escreveu nenhum médico. E o Ministério da Saúde queria enviar médico para Caxias, e Caxias não se inscreveu, dizendo, nós queremos só mandar um e-mail, nós queremos mais médicos. Tá? E Caxias não se credenciou. Pesquisem se eu estou mentindo isso. Caxias não precisa mais médicos. Então, nós temos a saída, vereadores e vereadoras, tá? A saída é credenciar os 90 leitos no Hospital Saúde. O Hospital Pompeia,
O Hospital Pompeia sugeriu doar uma área, destinar uma área de 1.000 metros quadrados aqui no bairro Cinquentenário, fazer uma parceria com a prefeitura e construir um centro de especialidades de exames. Fazer uma parceria. Até agora o hospital não teve retorno. Nós podemos contratar e fazer uma parceria como hoje o único serviço habilitado e ágil que a gente tem, porque a gente está no estado de calamidade, é o InSaúde. A gente poderia, o IDEAS, aliás, contratar o IDEAS e colocar médicos nas UBSs, colocar trabalhar no Hospital Saúde e também esse funil que está entupido das especialidades a gente conseguir solucionar. Mas para concluir, presidente, e um minutinho só de tolerância, o governador Eduardo Leite anunciou ontem anuncia verba extra para a saúde nessa segunda. Entre as medidas deverá a criação de tabela SUS estadual. Está incluído no pacote verbas na abertura de leitos para fazer frente às doenças respiratórias. Serão 600 novas vagas nos hospitais bancadas pelo governo gaúcho para o estado. O governo federal anuncia também, o Ministério da Saúde publicou nessa quinta-feira, dia 9, a portaria que reconhece a situação de emergência em saúde em todo o país pelo período de 2 anos. A portaria também garante mais agilidade na realização de pré-operatórios e de mais de 1.300 tipos de cirurgias, incluindo 6 áreas prioritárias: oftalmo, onco, cardio, ortopedia, ginecologia e otorrino. E, além do mais, colegas vereadores, eles querem, para concluir, fazer o programa Agora Tem, que foi lançado na última semana, com um especialista, inclusive destinar 150 carretas para consultas e exames, inclusive com pequenas cirurgias. O que eu sugiro, presidente, é a gente fazer o seguinte: o nosso prefeito, o secretário e eu me disponho a gente comprar uma barraca e ficar acampado em frente ao Ministério da Saúde. Até a gente não conseguir credenciar Caxias do Sul nesses programas e conseguir uma carreta e percorrer os bairros da nossa cidade, a gente não arredar o pé de Brasília. Pega a deputada Denise Pessoa pelo braço, coloca numa reunião com o ministro e até a gente não ter um sim, a gente não sai de Brasília. Mas eu acho que é meio difícil um secretário que não conhece nem as UPAs querer ficar acampado em Brasília. Vereador. Obrigada, vereador Rafael Bueno. Desculpa, vereadora Rose. Com a palavra,